Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, terça-feira, dia 22 de agosto, um monte de notícias para falar, para trazer e para você comentar também. E essa polêmica do gramado do Maracanã, hein? Só aumenta a crise entre Fluminense e Vasco da Gama. Vamos falar também a respeito dos três julgamentos que o Vasco terá. O Vasco vai ser julgado amanhã e vai ser julgado depois de amanhã na Justiça Desportiva e no dia 30 na Justiça Comum por causa de São Januário. Vou explicar tudo isso para você. Vamos falar sobre o time, né? A montagem da equipe, o que está acontecendo, o crescimento do Vasco da Gama no campeonato, vai encarar o Palmeiras que joga amanhã contra o Deportivo Pereira lá na Colômbia. Vamos trazer notícias também do Palmeiras. Vamos falar a respeito da nova arena do Atlético Mineiro, do Galo, Arena MRV, já liberada para jogos oficiais, e o Galo pega o Santos. Um resultado positivo do Galo vai ajudar o Vasco a partir de um resultado positivo também contra o Palmeiras em São Paulo. Então tem uma série de notícias para a gente trazer. Atacante Pedro, será que vai ser vendido? O Marcelo teve a pena reduzida, mas se lesionou no Fluminense. O América Mineiro anunciou o meia equatoriano Juan Casares, e tem também os jogos da Portuguesa já confirmados na Série D. Você viu que não falta notícias para você acompanhar o nosso canal, e a opinião, como eu sempre digo, a opinião é sua. E se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, por favor, se inscreva. Os endereços estão passando aí. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Wellington Campos FC é novo por aqui, então vai ser agora que você vai se inscrever para me ajudar. Esse vermelhinho aqui embaixo, está vermelhinho? Então você ainda não é inscrito, clica nele. Aí você vai estar inscrito, vai no joinha, dá o joinha, porque o joinha é para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal, para espalhar para mais gente, e também vai na palavra todas, né, do sininho, e habilite ali o sininho. Toda vez que a gente botar um vídeo, subir um vídeo, você vai receber esta notificação. Então, depois da vinheta, a gente volta com as notícias. Roda a vinheta. Vamos lá, meus amigos, então vamos falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, que completou 125 anos, uma bonita festa solene na sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos endereços mais chiques do Rio de Janeiro, e tivemos lá a presença do Lúcio Barbosa, um homem da SAF, junto com o Jorge Salgado, sua diretoria. É um só Vasco, porque só temos uma torcida vascaína, né? Não existem dois Vascos da Gama, é um Vasco só, e é importante que isso aconteça na prática, como está acontecendo desde que o Lúcio Barbosa chegou. E com isso o Vasco só cresceu. E o Vasco vai ser julgado 3 vezes nos próximos dias. Amanhã, às 10h30 da manhã, na terceira comissão disciplinar, é o processo de número 630. O Vasco está em curso no artigo 191, deixar de cumprir algumas determinações do regulamento, e pode pegar aí uma multa de R$100 a R$100 mil. E o Gandula Patrick Tavares, no artigo 258, o Gandula não pode devolver a bola diretamente nas mãos dos jogadores. Ele tem que botar a bola no chão e o jogador agacha, pega a bola e cobra o arremesso lateral. E o Patrick, segundo o árbitro do jogo, estava cometendo, né, essa irregularidade e acabou sendo expulso. E aí você vai me perguntar, e aí? Aí o clube tem que fazer a defesa, né, do Gandula, que é indicado pelo clube. O Vasco da Gama, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, perdeu de 2-0, e o Zé Ivaldo foi expulso com cartão vermelho direto por acertar as pernas do Ryan
número 77, Rayan, que já está com a seleção sub-17 na Granja Comari. Então, o Zé Ivaldo também vai ser julgado. Na quinta-feira é aquele julgamento que a gente vem falando desde a semana passada, a pedido da Procuradoria, o tribunal quer aumentar o número de jogos de portões fechados do Vasco da Gama devido aos incidentes com o Goiás. Então vai dar trabalho aí para o jurídico vascaíno. E depois, no dia 30, o TJRJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vai julgar finalmente a interdição de São Januário. Vai tirar a interdição, vai desinterditar São Januário, vai continuar a interdição. No dia 30, a gente vai saber o que vai acontecer. Enquanto isso, o Vasco vem tomando uma série de medidas para liberar o seu estádio quanto antes. Já já o Vasco já terá mando de campo de novo, né? Como a gente trouxe ontem, o Vasco sai agora para jogar com o Palmeiras no domingo, depois contra o Bahia em Salvador, no dia 3, no dia 16 é o Fluminense, está programado para São Januário, no dia 19, Curitiba, também em São Januário, e o jogo com o Santos na Vila Belmiro, os próximos jogos do Vasco. Jogos importantíssimos, jogos diretos, né? Vasco conquistando vitórias nessas partidas aí, vai melhorar consideravelmente a sua performance no Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso aí é importante. O técnico Ramon Dias, ele volta ao banco de reservas já no domingo contra o Palmeiras. Puma Rodrigues e Alex Teixeira. O Puma não foi relacionado sequer para o jogo do domingo com o Galo. O Alex Teixeira tem ficado no banco de reservas, tem feito o trabalho de aquecimento, mas não tem sido escalado, né? E temos o Jair, que volta a ficar à disposição. Domingo ele não foi relacionado para acompanhar o nascimento do filhinho. E o Léo está suspenso. O Rossi foi acompanhar o nascimento da filha em Belém do Pará, retorna amanhã aos treinamentos do Vasco da Gama. O time voltou hoje aos treinamentos e temos aí o Gabriel Dias, que depois de um ano retornou ao time no jogo contra o Galo, sentiu nova lesão no joelho e vai parar por cerca de um mês para tratamento. E com isso fica fora também dos planos aí do técnico Ramon Dias, o Gabriel Dias. O Puma Rodrigues, de repente, pode ter uma nova oportunidade no elenco para o jogo contra o Palmeiras. Por falar no Palmeiras, o time joga amanhã, 9h30 da noite, contra o Deportivo Pereira, lá na Colômbia. E o técnico Abel Ferreira não terá o atacante Hendrick, que está suspenso. Nas demais posições, ele tem força máxima e na cabeça do time já fazer uma bela vitória e encaminhar a classificação às semifinais da Libertadores da América. O Palmeiras, que será o próximo adversário do Vasco da Gama. Bem, agora eu quero falar do gramado do Maracanã. Quem foi ao jogo no domingo viu o que aconteceu, quem assistiu também viu como ficaram, principalmente as duas pequenas áreas, né? Elas ficaram enlameadas e o Fluminense soltou hoje uma nota que a culpa foi do Vasco e Atlético. E disse ainda que o lamaçal é culpa do desembargador que deu a liminar para que o Vasco jogasse no Maracanã e praticamente acabasse com o gramado. Então, rapidamente, houve uma resposta dos torcedores, dos dirigentes. A dupla Fla-Flu, os dois times fizeram 70 jogos no Maracanã este ano. O Vasco, ele jogou com mando de campo diante do Flamengo, né, que era o mando de campo dele, Campeonato Brasileiro. Eles fizeram um acordo de jogar os dois clássicos no Maracanã, Palmeiras e o Atlético. E jogou o clássico com o Fluminense, com o mando do Fluminense. O próximo, agora, o mando é do Vasco da Gama, inicialmente em São Januário. Então, o Maracanã foi fechado
fecha por no mínimo 20 dias. Vão preparar o Maracanã para as finais da Copa do Brasil. Ainda não saiu o sorteio de mandos. Não sabemos se o primeiro jogo, dia 17, vai ser no Rio ou no dia 24. A verdade é que o Fluminense já leva seus jogos para a Volta Redonda, já será assim no dia 3 de setembro contra o Fortaleza, lá em Volta Redonda. E o Flamengo pediu ao Corinthians a liberação da Neoquímica Arena para jogar em São Paulo quando tiver o mando de campo. Eu acho interessante o Fluminense reclamar e botar a culpa na equipe do Vasco da Gama por causa do gramado, porque algumas semanas atrás o Gabigol, ele reclamou no vestiário, junto ao Marcos Braz, um homem forte do futebol do Flamengo, da qualidade do gramado. E o Vasco não estava jogando lá. Hoje o Paulo Henrique Ganso, numa entrevista à ESPN Brasil, né, também reclamou e isentou o Vasco e Atlético do gramado de domingo. Ele disse, olha, já há algum tempo que a gente está sentindo que o gramado do Maracanã não está legal. Conversando com meu amigo Rogério Maria Braga, lá nos Estados Unidos, a gente lembrou que Maracanã, antigamente, jogavam Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, Bangu. Esses times jogavam no Maracanã costumeiramente. Você tinha a partida preliminar, às vezes você tinha 2 preliminares, e o gramado não era destruído. O Mineirão, da mesma maneira, o velho Mineirão. Você pega o Beira-Rio, o que fez o Internacional? Ele fez um novo estádio, mas não mexeu no gramado. Não tem problema, o gramado é antigo. O Morumbi, ninguém reclama do gramado do Morumbi. Né? Hoje, essas novas arenas aí, o Corinthians, por exemplo, teve que fazer 90-10. Somente ele joga hoje lá na sua arena, joga menos. O Flamengo agora está pedindo para usar lá junto com o Corinthians. O que mais aí que a gente teve? O Independência lá em Belo Horizonte teve que ficar fechado recentemente para mexer no gramado. O que aconteceu com as novas gramas ou com os novos gramados que não resistem? Maracanã já é 90-10, 10% de grama sintética já para resistir. É a terceira vez este ano que vai fechar o Maracanã por causa do gramado. Então, é um problema do Vasco? É um problema da dupla Fla-Flu? É um problema da grama que é utilizada? O Palmeiras, no início do seu estádio, do Allianz Parque, era grama natural, tinha também problemas quando tinha shows. Aí optou em botar um sintético. O Atlético Paranaense, da mesma maneira, meteu um sintético. O Botafogo, né, tantas reclamações quanto ao estádio Newton Santos, meteu lá, como dizem os botafoguenses agora, o tapetinho e não perde para ninguém. Quem mais? A grama da arena do Grêmio é outra que vira e mexe, recebe uma série de reclamações. O Tite fez muitas reclamações na Copa América, disputada no Brasil, né? Reclamou do Engenhão, reclamou do Maracanã, reclamou do Mineirão. Enfim, o que está acontecendo com esses gramados aí? E a Conmebol advertiu o Flamengo por causa da qualidade do gramado. Bem, o Fluminense vai ser advertido também, porque quinta-feira tem o jogo com o Olímpia e a Conmebol vai vistoriar o gramado do Maracanã quinta-feira, dia 24 de agosto, já com técnicos, com agrônomos, pensando já na final da Copa Libertadores da América no final do ano, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, é isso aí, minha gente. O que mais de notícias aqui nós temos? Vou falar da Arena do Atlético, né, que é um novo estádio. A Arena MRV, ela foi liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte hoje, e o Galo, então, pediu e a CBF aceitou. Atlético e Santos, um jogo em que o torcedor do Vasco torce para que o Galo vença, vai ser na Arena MRV, domingo, 4 da tarde. É o primeiro jogo oficial da Arena do Galo. O jogo do Grêmio com o Cruzeiro
foi para às 19 horas lá na Arena do Grêmio. Esse jogo seria às 4 da tarde. Cruzeiro que não vence já há vários jogos, está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Então é mais um aí que a torcida começa a pegar no pé. Perdeu o jogo para o Palmeiras no último lance, lá em São Paulo. Deixou o Corinthians empatar no último lance com gol de Mosquito. Então chamou muita atenção essa situação aí. O Tribunal da Conmebol reduziu a punição do lateral esquerdo Marcelo, do Fluminense, de 3 para 2 jogos. Ele poderia jogar diante da equipe do Olímpia lá no Paraguai, no Defensores del Chaco, só que aquela troca feita pelo técnico Fernando Diniz com 8, 9 minutos do primeiro tempo contra o América, e os exames deram uma lesão leve na coxa esquerda. O Marcelo fica fora do jogo com o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, e também fica fora do jogo de volta contra o Olímpia no Paraguai. O América Mineiro anunciou o meia equatoriano Juan Casares, de 31 anos, estava livre no mercado, ex-jogador do Atlético Mineiro, do Corinthians, passou aqui no Rio também pelo Fluminense. O Rony, atacante do Palmeiras, interessa a 4 clubes da Arábia Saudita, segundo o seu empresário. E o atacante Pedro, o seu staff já se reuniu com o Zenit, e o Zenit oferece 25 milhões de euros, 133 milhões de reais pelo atacante Pedro, que está na reserva do Flamengo, insatisfeito, inclusive chegou a ter aquela confusão lá com o preparador físico da equipe do Flamengo, que acabou sendo demitido, e o caso foi parar na Justiça. Deixa eu falar também sobre o Botafogo, que joga amanhã no estádio Newton Santos com o Defensa e Justiça. Esse jogo às 7 da noite pela Copa Sul-Americana. O Marçal, com lesão na panturrilha, está fora. O Hugo será titular. E o atacante Diego Costa, que não quis vir para o Vasco, veio para o Botafogo, deverá ser titular nesta partida aí. 22 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de amanhã e 23 mil para o jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, jogo do próximo domingo. O jogo de volta do Botafogo lá na Argentina, que seria em Lanús, foi para o campo do Banfield, estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na quarta-feira da semana que vem, dia 30, às 19 horas. Certo? Então tá. Muitas notícias aí, fique à vontade para comentar. Eu quero que você, traga a sua opinião. Ela é sempre muito importante. Agradeço o seu carinho, o seu respeito. Estamos juntos aí e muito obrigado. Peço para você se inscrever nas nossas redes sociais se ainda não está inscrito. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é essa. Não paga rigorosamente nada. O Wellington Campos FC. Se tiver vermelhinho aqui embaixo é porque você ainda não é inscrito. Clica aí, se você é novo também no nosso canal. Se inscreve. Vai no joinha, dá o joinha para o YouTube entender que os nossos vídeos são legais, são bacanas, e recomendar a outros que gostam de vídeos esportivos. E também vai na palavra todas, habilite ali o sininho na palavra todas. Sempre que a gente subir um vídeo, você será notificado. Muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.